Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre geologia do Brasil e vocês vão entender um pouquinho sobre as dinâmicas geológicas que ocorrem no nosso território. Então, para a gente começar, sem muita enrolação, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é analisar esse mapa das placas tectônicas e a localização do Brasil. Então, a gente tem aqui no mapa, basicamente o mapa mundi, mostrando a divisão das placas tectônicas, e essas setinhas aqui, elas estão indicando o tipo de movimento que essa placa vai realizar, Então, são várias placas, vamos tentar falar rapidamente de uma por uma. Então, a gente tem a placa norte-americana, aqui no norte da América, a placa do Caribe, a placa de Nazca, a placa sul-americana. Percebam que existem placas maiores que as outras. Então, por exemplo, a placa africana ela é bem grande, já a placa iraniana aqui é pequenininha. Temos a placa arábica, a placa indo-australiana das Filipinas e também a placa euroasiática, que aí também uma placa bem grande. Por que eu estou falando sobre essa diferença? Porque o Brasil está localizado em cima de uma placa também muito grande, que é a placa sul-americana. E ele não está só sobre essa placa, ele está no centro da placa, no que a gente chama de plataforma continental. E isso faz com que o Brasil tenha certa estabilidade geológica, ou seja, aqui no Brasil a gente não tem grandes eventos importantes de terremotos, tsunamis. São coisas que normalmente, vulcanismo, que não estão associadas ao nosso território. Isso porque, ao estar no centro da placa, a gente acaba adquirindo essa estabilidade. E por que isso acontece? Porque normalmente os eventos geológicos eles estão associados a bordas de placa, que são exatamente o ponto onde há algum tipo de movimento. Lembrando que a gente tem 3 tipos de movimentos diferentes em placa tectônica. O movimento convergente, que é exatamente esse movimento que a placa de Nazca faz com a placa sul-americana, que está formando lá a Cordilheira dos Andes. A gente tem o movimento divergente, que é um movimento que a placa sul-americana faz com a placa africana, ou seja, de separação de países. E a gente tem também um movimento transcorrente, que vai acontecer aqui em cima, olha, entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Ou seja, o que é que está acontecendo? Aqui está acontecendo uma falha, como vocês já viram lá naquele filme, a falha de San Andreas. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa aqui perceber. A segunda coisa, deixa eu sair daqui para mostrar para vocês, é sobre os vestígios de atividade vulcânica que a gente tem no nosso território. Isso porque há muito tempo atrás, como vocês sabem, o Brasil passou por esse movimento de separação lá junto com a África, Então, há muito tempo atrás aconteceu aqui uma intensa atividade vulcânica que foi responsável pela formação da ilha de Fernando de Noronha, que é uma coisa muito importante, de falésia resultante de antigos derrames basálticos em Torres, no Rio Grande do Sul, e também tem um vestígio, muito interessante de uma antiga cratera vulcânica lá em Minas Gerais. Mas isso aqui de um tempo muito, muito pretérito, realmente há muito tempo atrás. Outra coisa interessante também da gente perceber é esse termo, derrame basáltico. Derrame basáltico nada mais é quando a gente tem um derramamento de lava. Ou seja, você não tem um vulcão expelindo lava, você vai ter ali uma fissura em alguma porção da superfície terrestre, onde vai haver esse derramamento. É como se o magma ele conseguisse escapar para a superfície terrestre, mas sem necessariamente criar um cone vulcânico, ok? E agora, essa parte aqui é interessante, Principalmente agora, que não sei se vocês perceberam, se vocês assistiram esses dias as notícias, houve aqui no Recôncavo Baiano, principalmente ali na região do Vale do Jequiriçá, vários tremores de terra, E isso não é novidade. Então, aqui no módulo de vocês, tem uma notícia de quando a terra tremeu em Vitória, em 1955, Ou seja, o Brasil já tem uma ocorrência de terremotos leves há bastante tempo. Muito embora esses que aconteceram agora foram até mais leves do que esses aqui dessa tabela, que se não me engano foi perto de 3, 4 no máximo graus lá na escala Richter. Bom, outra coisa importante, a estrutura geológica. A gente já sabe que o Brasil está no centro de uma placa tectônica, isso é importantíssimo. Mas
qual que é a formação geológica do Brasil, ou seja, como são essas rochas que estão formando o nosso território brasileiro. E aí, esse outro mapa, gente, é muito importante para vocês conseguirem compreender. Por quê? Esse mapa, um minuto, esmalte. Esse mapa, ele vai mostrar pra gente a divisão da estrutura geológica do Brasil, que não é homogênea, ou seja, que não é igual por todo o território. É que a gente tem duas divisões principais. A divisão de escudos cristalinos, que são as rochas mais duras, mais resistentes e mais antigas, e as bacias sedimentares, certo? Que aí vão ser regiões com rochas menos resistentes e rochas mais novas, ok? Então, a gente tem nas áreas em laranja e em amarelinho, a gente tem os escudos cristalinos. Qual a diferença deles? Essa área aqui, que parece já um rosinha, a gente tem os escudos cristalinos do Proterozoico. O laranja, os escudos cristalinos do Arqueozoico, ou seja, cada escudo tem aí a sua idade. Um minuto. Gripe. Como vocês sabem, eu estava com Covid e ainda estou me recuperando. Então, cada região vai ter aí a sua idade. E as bacias sedimentares que são do Fanerozoico, né? Uma coisa importante também de vocês perceberem. Os escudos, né, como eu falei, são rochas muito, muito antigas. Assim, são rochas que vão datar aí de quase bilhões de anos. Ou seja, foram as rochas que nasceram primeiro. A bacia sedimentar, ela vai ser literalmente um conjunto de sedimentos, uma bacia, como se fosse uma grande porção de sedimentos desse escudo cristalino. Então, conforme a erosão ocorre no escudo cristalino, nas rochas, esses sedimentos vão sendo depositados, tanto pelo vento, quanto pela chuva, quanto pelos rios, nessas grandes áreas que a gente vai chamar de bacia sedimentar. Tá? Então, por exemplo, a bacia amazônica, se vocês observarem bem, ela vai ter um formato muito parecido com o formato da região hidrográfica amazônica, né? Por quê? Porque é esse rio que vai formar essa bacia. Mas, professora, por que a gente tem que entender isso? Que é bacia, que é escudo cristalino, porque, gente, isso vai resultar num fator importantíssimo, que é a exploração dos recursos minerais. Então, a gente vai passar agora diretamente para o mapa, onde vamos ver os recursos minerais metálicos. Professora, por que você só está mostrando mapas para a gente? Porque é a forma mais fácil de vocês verificarem como isso ocorre na superfície. Deixa eu ver quanto tempo já tem esse vídeo. Onde é que eu vejo? Não sei. Sim. 8 minutos. Então ainda dá. Vamos tentar fazer 10 minutos de vídeo. Então, o escudo cristalino, suas rochas mais antigas, vão formar minerais metálicos, como alumínio, chumbo, cobre, ferro, diamante, ouro. Diamante? Não sei. Diamante, meu Deus. Acho que diamante não, viu? Eu tô doida. Titânio, urânio, zinco. E todos esses minerais, eles vão ser encontrados principalmente nas regiões de serra, né? Ou seja, naquelas regiões mais montanhosas. Então, lembre-se, recursos minerais metálicos vão estar associados ao escudo cristalino, né? O próprio nome já fala, ó, cristalino, né? Que vem de cristal. Quando a gente pensa em cristal, a gente está aí associando a esses minerais metálicos. Uma região muito importante do Brasil é o quadrilátero ferrífero aqui na região de Minas Gerais, né? Porque é muito importante, porque não sei se vocês lembram, mas há poucos anos tivemos 2 grandes desastres nessa região por conta da mineração de ferro, né? Tanto lá em Mariana quanto em Brumadinho. E além dos minerais metálicos, a gente tem também os minerais não metálicos, ou seja, gás natural, carvão e petróleo. E por que isso acontece nas bacias sedimentares? Vocês se lembram que eu falei que as bacias sedimentares são formadas pelos sedimentos lá das rochas do escudo cristalino? Então, além daqueles sedimentos, a gente vai ter também outros sedimentos que irão acabar parando nessas bacias sedimentares, como os sedimentos
orgânicos, né? Então, toda árvore que morreu, todo ser vivo que morreu ali, ele vai começar a ser depositado e ao longo de milhares e milhares de anos, isso vai acabar aí resultando tanto no carvão, no gás ou no petróleo. Não vou aqui explicar o processo de formação de cada um deles, mas, basicamente, essa aula é mais para vocês compreenderem essa lógica mais geral de diferenciação da nossa estrutura geológica. Então, resumindo, a gente tem deixa eu ficar aqui no meio da tela. Então, resumindo dessa aula rapidinho, Brasil, país localizado no centro de uma placa tectônica, também chamada de plataforma continental, o que faz com que ele não tenha grande estabilidade geológica, instabilidade, né? Ou seja, eventos catastróficos relacionados à dinâmica interna da Terra não ocorrem no território brasileiro. E o Brasil é formado geologicamente a partir de duas estruturas, os escudos cristalinos ou as bacias sedimentares. No escudo cristalino, a gente vai ter exploração de minerais metálicos, como ferro, ouro, prata, né? Esses mais conhecidos e outros. E nas bacias sedimentares, a gente vai ter a exploração dos minerais não metálicos, como o petróleo, o gás natural e o carvão. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima aula.